Estamos começando agora o episódio de número 22. E nesse episódio aqui, busquei um tema que eu julgo de extrema importância em qualquer negócio, para qualquer empreendedor. Lembrando que as nossas temáticas aqui são gestão, negócios e pessoas. Tanto para gestão, tanto para negócios, quanto para pessoas, esse tema, acredito que ele anda muito bem nos 3 pilares aqui. Vendas. Não sei como está seu negócio aí hoje, mas eu busquei um especialista no mercado. Não sei se 1 hora vai ser suficiente, porque eu e ele, nós falamos pouco, né? Conversamos pouco, gostamos de falar de venda. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Calegari. Obrigado. Eu acho que já vamos marcar o próximo episódio. Já pode marcar, porque não... porque 1 hora não vai dar para falar, é pouco tempo, né? Vendas, para mim, significa tudo, inclusive dentro do meu negócio. Não tem outra. Como que vai fazer sem vendas? Então, a sua chamada é muito interessante. Todo mundo que está vendendo bem precisa vender mais. Quem não está vendendo precisa vender mais, né? Uhum. Quem está satisfeito com as vendas precisa vender mais também, porque a concorrência está aí. Então, vendas é tudo dentro de uma operação, né? O ponto mais importante, e é preciso olhar para ele o tempo todo. Então, tem muita coisa para a gente falar de vendas hoje aqui. E quando a gente vai fazer treinamento em empresa, às vezes a empresa tem um excelente produto, um excelente processo, treina muito bem suas equipes, seus times, só que se não estiver sendo nutrido por venda que está entrando... É isso aí. O que adiantou? Toda uma estrutura perfeita, mas não tem para quem entregar. E isso acontece, né? O tempo todo isso acontece, cara. Às vezes, algumas empresas, eu viajo o Brasil todo, a gente tem cliente também fora do Brasil, tem cliente no Paraguai, e na divisa ali com o Brasil. Você arrasta um castelhano lá ou não? Não, vai no português mesmo. Daria pra arriscar algumas coisas. Não, mas a galera é brasileira mesmo, né? Atravessa a fronteira. Mas daria pra arriscar algumas coisas. Mas não vou arriscar aqui não, porque vai que eu passo vergonha. Vai que tem alguém aí que manja mais que eu. Então vou no português Deixa mesmo. pros bastidores. Deixa pros bastidores. Mas o que a gente fala muito isso aí, né, cara? Toda empresa ela precisa ter esse olhar clínico pro departamento comercial. Olhar os indicadores, olhar os dados. Hoje eu estive em uma reunião importante de manhã e a nossa conversa foi: traga os dados, né? Traz dados. Não adianta essa questão de, eu confio, tá dando certo. Traz dados, né? Isso vem dos Estados Unidos, uma frase muito impactante que me chamou muita atenção. A minha sócia que me apresentou, ela disse, numa conversa eu peguei e eu tenho falado, né? Em Deus eu confio, o restante trago-me dados. E precisa ter dados, né? Vendas é dados, informação o tempo todo para poder melhorar o resultado. O pessoal antigamente tinha um tabu. O pai, a mãe, o que seu filho faz? Tenho até vergonha de falar vendedor. Eu queria falar baixinho, como se fosse vergonhoso ser vendedor, como se vendedor fosse... Mas a gente tem esse problema ainda, hein, cara? Fosse a última opção. E é exatamente isso. Ainda se tem um pouquinho isso, mas venda se profissionalizou tanto muito, como qualquer outra profissão. E pelo contrário, é o coração. O problema para mim, vendas, são as pessoas que estão em trânsito mesmo. Por exemplo, elas usam o departamento comercial para poder trabalhar um período na empresa e tá indo embora para outra área totalmente atípica ou totalmente diferente. Na minha concepção, e eu igual a você, né, a gente está dentro das empresas, dando consultoria, dando treinamento, falando de gestão, de liderança, eu tenho batido muito nessa tecla com o time de vendas para mostrar, na verdade, né, para mostrar para toda a galera que vendas é uma profissão, e é uma profissão incrível, que demanda muito esforço de quem trabalha em vendas. Você sabe que a minha luta na minha casa foi formar as minhas filhas em vendedoras, né? Eu tenho uma filha que é professora, a Esther, uma princesa. Ela é professora de inglês, ela trabalha hoje numa escola, ela é assistente de classe, né? Tá se profissionalizando para virar professora de inglês. Ela é assistente ainda de classe numa escola. E eu tenho a Ana, que de tanto eu malhar as duas viraram vendedora. Uma veio trabalhar comigo, né? A Ana tá no marketing hoje, mas já vende. Ela anda no prédio lá vendendo pros nossos parceiros lá do prédio. Ela manda bala, não tem... Perdeu a vergonha. Não tem conversa. E a Esther aprendeu a vender muito bem e se vende na empresa, se vende pros líderes dela, aprendeu a vender, né? Então, meu desafio foi formar meus filhos vendedores, minhas filhas. E eu sou feliz por isso, hein? Vendas me fez chegar até aqui, né? Vendas me fez chegar até aqui, não posso negar que foi o que me fez chegar aqui. Existe técnica de venda, existe indicadores de venda, existe processos de venda, funis, enfim, ferramentas de vendas, e o pessoal ainda acha
ou acredita que vendas é um papinho furado de vendedor, é papinho, Quando não acha que é dom, né? É dom, Ele fala bastante, aí você vai ser vendedor. Se tiver um dom nesse sentido, ótimo, usufrua. Mas se não tiver e quer trabalhar na área, nossa, existem técnicas e técnicas. Sim. E o que é mais legal? Qualquer empresa, qualquer negócio, igual a gente já começou falando aqui, precisa de um vendedor. Precisa de uma área comercial muito bem desenvolvida, muito bem estruturada e que boa parte, ou se não todas as metas da empresa vai partir do bom desempenho desse setor. Sim, não tenha dúvida. Uma coisa que sempre também me chama a atenção, né? As empresas, qualquer negócio que o departamento comercial não vai bem, ela tem um grande problema. Porque outro dia eu tava com um empresário e ele falou assim, não, eu não preciso muito de vendedores, sabe por quê? Meu negócio vende sozinho. Falei, pois coloca um vendedor aí treinado e capacitado, que ele vai vender 2, 3 vezes mais. Ele já vende por osmose, agora ele vende sozinho, com toda certeza, não vende pelo melhor preço, não tem o melhor aproveitamento no mercado. Você precisa de alguém aplicando as ferramentas, né, as técnicas também de vendas e apresentando o seu produto para mais pessoas. Então, se ele já vende bem sozinho, você imagina tendo um time comercial fazendo. Quando não, o produto é tão bom que o produto se vende sozinho. Isso é uma brincadeira. É muito comum, algumas falas comuns. Fala isso, assim, eu acredito sim em produtos bons, né? Sim. Eu não tenho dúvida, mas todo produto ele precisa de um departamento comercial bem estruturado, porque ele vai se vender muito melhor, né? Ele vai se posicionar muito mais, porque assim, o papel do vendedor também é apresentar a solução que aquele produto ou aquele serviço tem. Então, se você tem um time comercial arrojado, entregue para aquele resultado, com toda certeza você vai vender muito mais, pô. Não faz sentido, né? E deixar de se preocupar com o preço do produto, com o preço do serviço para gerar valor. É isso aí. A galera tem uma dificuldade em entender a diferença de preço e de valor, né? Mas eu tenho uma história aqui muito interessante, eu vou contar pra você. Como que eu aprendi a saber a diferença entre valor e preço? Muitos anos atrás, eu sempre fui em eventos, né? Treinamentos, eu sempre gostei disso. Eu já deixei de fazer, eu particularmente, deixei de fazer a despesa do mês para pagar um treinamento, por exemplo, uma imersão, que na época tinha, que era o dia inteiro, né? Foi lá que eu, nessa empresa que eu trabalhei, que é a Paulinho Motos, foi lá que eu aprendi a conhecer esse mundo de treinadores, né? Inclusive, a gente marcou essa sessão aqui de gravação dentro de um evento. Dentro de um evento. Cara, se encontramos no evento. Eu nem conhecia, né? Tinha te visto, ouvido falar, acredito que você de mim também, a gente conversando e vamos fazer uma gravação? Vamos, a gente precisa falar. Legal. Levar esse bate-papo que tá entre nós aqui para mais pessoas ouvir. Que bacana, foi exatamente isso. E aí, o que eu fiz nesse evento? Eu estava numa dessas palestras, me lembro ainda que foi no Hotel Transamérica, em São Paulo. E era um evento o dia todo e passou vários palestrantes, eu não lembro quantos, mas nesse evento subiu uma pessoa no palco, eu não sei quem é, então assim, uma pena até, né? Até eu acho Gostaria de lembrar. Eu acho que vale a pena até talvez pesquisar, quem sabe depois dessa nossa conversa aqui eu não volte a pesquisar. E esse rapaz, esse palestrante subiu no palco e ele falou, vou mostrar pra vocês qual que é a diferença de valores de preço. E eu fiquei impressionado, falei, como que esse cara vai fazer isso? Ele levantou uma caneta Bic e ele falou, quanto custa essa caneta? E aí o pessoal, 10 centavos, 50 centavos, 20 centavos, e assim foi. E aí ele, atrás dele assim no telão, aparece um telão incrível assim, uma música, era a música do Ayrton Senna, tan, 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 e pá. E ele falou, ó, e ele tinha um relacionamento com o Ayrton na ocasião, e aquela caneta, salvo erro, era o Ayrton que tinha dado pra ele a caneta. E aí ele falou assim, essa caneta foi do Ayrton, alguma coisa assim dessa natureza. E ele levantou a caneta e falou assim, quanto vale essa caneta? Aí os caras, 10 milhões, 5 milhões. Já não valia, era uma Bic que já não era mais 1 centavo, 10 centavos. Então, para você precisa aprender a apresentar o valor que o produto tem. Se você apresentar o valor que o produto vem, ele vai ser vendido muito melhor. E aí o preço já não vai ser mais o problema. Os vendedores batem muito cabeça ainda com relação a essa questão, cara. De tipo assim, meu cliente... Hoje eu estava discutindo com um time comercial numa empresa que eu dou consultoria aqui em Santo André. Aqui é São Bernardo, né? Eu moro em Santo André e estava dando consultoria lá. Lá em Santo André, é a divisa de São Bernardo aqui a empresa. E eu estava dizendo assim, ó, ao invés de você dedicar muito tempo negociando com o seu gestor para ele dar o desconto para você, por que você não negocia isso com o cliente? Porque com o cliente é muito mais difícil, né?
Mas é muito mais difícil negociar com o cliente. Então o cliente faz a contraproposta por não ter encontrado o valor da negociação, porque ele encontrou o preço, mas não encontrou o valor. E aí o time de vendas cata e vai no gerente e fala, o cara precisa de 10% de desconto, o cara precisa de 5% de desconto, o cara precisa disso. Mas por que é tão fácil ir no gerente e é tão difícil falar com o cliente? Porque falta técnica, né? Falta estudar o tema. Entender o cliente, entender. O momento do cliente. E a necessidade dele. Se o seu produto resolve a dor dele, por que você tem que dar desconto? Faz sentido. Não faz sentido. Se o produto resolve a dor, atende a necessidade, para que desconto? Então, mas nós precisamos incentivar nesses bate-papos aqui que os vendedores estudem, né? Que busquem conhecimento, que leiam, que se profissionalizem. Se profissionalizem. Esquece aquele papinho de bom vendedor, tem papinho, tem conversa. Já foi essa época, né? Ainda funciona? Pode até funcionar. Em alguns Alguém casos. pode conhecer uma pessoa na família e falar assim, eu tenho um primo aqui que o bicho é bom de papo. Tudo bem, mas esse bom de papo, ele consegue abordar o possível cliente, Sim. mas ele dificilmente consegue sustentar uma boa conversa ou uma fidelização do cliente há muito tempo. Sim. Eu acho que o bom de papo precisa ser bom de negócio também. Bom de negociação. Eu falo muito que as pessoas não podem ser, os vendedores principalmente, né? Não pode ser interesseiro. Ele precisa ser interessante, né? Então, você ser bom de papo, às vezes você é um cara interesseiro, né? Eu te conheço. Não, então, como eu conheço você, eu vou fazer uma amizade com você, porque você tem um podcast, nós vamos gravar. Pô, isso é um cara extremamente interesseiro. O que eu tenho para te oferecer numa relação comercial? O que eu posso te apoiar? Será que é só quando eu ganho dinheiro que eu vou quando eu tô ganhando dinheiro que eu vou te atender bem? E se não der pra gente ganhar dinheiro, não vou te atender? Então precisa ser interessante, né, Carlos? E falar de nós mesmos aqui. Foi natural, no meio de um bate-papo. Quer lá gravar no podcast? Vamos. Na mesma semana, eu tinha algumas dúvidas no meu negócio. Você mesmo falou assim, não, as portas do escritório aqui tá aberta. Vem aqui, vamos bater um papo. Sentamos junto, conversamos bastante tempo. Até tomei seu tempo lá. Você fechou até mais tarde o escritório. Chegou em casa, a casa caiu pra você. Tinha em casa pra tudo. Você sabe que esposa de vendedor não tem esse negócio de horário, né? Já perdeu até as expectativas não, ela de horário. Não acredita mais que você vai chegar no horário. Hoje eu falei pra minha esposa assim, nós vamos viajar. Falei, bem, te prometo que lá para umas 18h30 eu tô aí. Ela falou, sei, mas eu vou estar mesmo. Sei. Mas eu vou estar mesmo. Mas é por conta do nosso dinamismo, né? Eu acredito muito nisso que você falou, e nunca é uma perca de tempo, né? Você sabe que os melhores negócios que eu fiz foi em relações assim. Leves. Sem preocupação. Os melhores negócios, as melhores conexões da minha vida foram feitas sem interesse, mas sendo interessante. Por quê? As portas do meu escritório estão abertas para você, brother. A hora que você quiser, só bater lá, nós estamos juntos. Eu falo de marcar horário, né? Para me encontrar lá. Isso, é por essa questão, né? Porque eu passo muito tempo viajando na rua, na estrada. Então, às vezes, eu não estou no escritório. Então, se você fosse lá agora, por exemplo, eu estou aqui, né? Não faz sentido. Então, eu sempre falo assim, marca comigo que eu vou estar lá. Mas é marcar por essa questão só, porque eu sou aberto. Eu vou dizer uma coisa para você. Se tocar a campainha, tiver uma pessoa que eu não sei quem é lá embaixo, me chamando, eu desço pra ver quem é, cara. Não marcou horário, não tem problema. Não sei quem é, o que tem aí. Não tem problema. O que eu vou aprender? Aconteceu comigo uma coisa interessante. Eu fui diretor numa empresa em Santo André, e é uma empresa de conformação industrial. Eu estava procurando uma máquina para comprar na área da conformação, estou procurando uma máquina para comprar, a gente está pesquisando o mercado, tal, marca reunião com o vendedor, marca. E aí, uma confusão para conseguir o vendedor certo. E aí eu tô no meu escritório, no meu escritório, a pessoa que trabalhava comigo me telefonou, era até uma recepcionista lá. Ela me telefonou e falou assim, tem um rapaz aqui na porta querendo falar com o responsável da empresa. E eu falei pra ela assim, tá bom, tô indo aí. E era comum, né, um hábito meu até hoje, quem trabalha comigo sabe. Eu não tenho essa questão eu não faço acepção de pessoas. Por quê? Os melhores que eu fiz, meu. Aconteceu assim. Esporadicamente. E eu subi lá, no portão da empresa, na portaria da empresa. Quando eu cheguei na portaria, o cara tava lá. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, sou da empresa tal. Eu queria deixar na tua mão um folder pra máquina tal. É a máquina que eu tô procurando, o modelo. Eu já estava falando com outras pessoas. Não apareceu lá do nada, né? Eu já vinha falando com outras pessoas. Nem sei se no mercado ele sabia que eu tava pesquisando essa máquina. Mas eu subi lá, coloquei ele pra dentro, tomamos um café. Ao longo de 6 meses, compramos a máquina. Demorou mais uns 4 meses pra máquina chegar da China, enfim. Instalamos a máquina. A empresa, através daquela conexão, a empresa trocou todas as máquinas da empresa por aquela marca.
Então, assim, o trabalho de prospecção do camarada chique demais, que tem vendedor que não gosta de fazer prospecção ativa, e o meu trabalho de estar aberto para todas as pessoas. Pudesse ser que eu subisse lá e não desse negócio, não fosse o que eu estava procurando, eu ia conhecer ele, ia falar para ele para casa, acabou. Mas era o que eu estava procurando. Então, se você coloca, como vendedor, se a gente coloca muita barreira, meu, negócio a gente não faz. Tem gente que é inacessível, né? Tem gente que acha que nasceu com o rei bolacha na do pacote. barriga. Só não vou lembrar que eu escutei essa semana. Só não esqueça que a última bolacha do pacote normalmente é a quebradinha. Boa, gostei. É a Só não piorzinha, esqueça né? que é a piorzinha. Não fica se sentindo a última bolacha, não. Não dá, nós vendedores somos acessíveis, pessoas abertas, porque a gente, eu digo assim, hoje eu tenho uma empresa, a gente tem um CNPJ, tem um time, tem uma galera lá, você foi lá, você conheceu um dos nossos escritórios, nós temos 2 escritórios lá no prédio, mas assim, eu continuo sendo exatamente o vendedor que eu sempre fui, o vendedor aberto à negociação, pronto para falar com as pessoas, acessível. Para mim não existe perca de tempo. Eu falei hoje no meu Instagram, hein? Inclusive vou deixar o arroba aqui, já vou deixar agora. Pode deixar. Arroba Rodrigo Calegari Vendas, Calegari com 2 L's. Eu vou colocar na descrição. Boa. Arroba Rodrigo Calegari Vendas. Eu falei isso hoje nos meus stories. Eu falei assim, pessoal, olha só. Uma das coisas que nós precisamos como os vendedores ser, é totalmente aberto e flexível, não fazer acepção de pessoas. Nós temos que estar pronto para atender todo tipo de pessoas e entender que uma negociação, ela pode estar em qualquer conversa, no farol, às vezes, quantas vezes, meu? Quantas vezes? Pô, quantas vezes? Vender é isso, né? Tá pronto para falar com a galera. Você falou de... A negociação pode estar em qualquer lugar, até no farol. Uma curiosidade também, na última gravação que nós tivemos aqui, gravei com o Danilo. Você conhece Danilo Teles? Eu conheço o Danilo. Gente boníssima. Pô, a Sibeli falou que ele esteve aqui. Esteve Eu não sabia. no último episódio. Que legal. E aí saímos daqui, nós íamos passar para tomar um café, para acertar mais alguns pontos, uma outra negociação. E aí ele andando no carro na frente do meu, e aí eu vi quando o rapaz no farol mexeu com ele para oferecer um produto, ele puxou um assunto e já passou um contato dele. Depois eu perguntei, o que foi isso daí? Ele falou, não, o rapaz falou que estava ofertando o produto dele, que precisava de emprego. Eu perguntei de que área que ele atua. Aí ele falou a área que atuava. Você tem interesse em trabalhar? Tenho. Eu tenho um contato que... Tá precisando. E fez a troca ali e indicou o rapaz para a empresa. Espero que tenha sucesso na vaga, realmente. Sim. Mas o rapaz, ele fez uma conexão com ele muito rápido, trocou um contato, uma indicação. E assim, estar aberto. É acessível. É a sua fala. Cara, tá acessível. Eu falo pra todo mundo assim, se o cara vender uma bala pra mim no farol, eu falo, me segue no Instagram, @Rodrigo Calegari Vendas. Eu tô o tempo todo, quem trabalha comigo sabe, eu não perco uma oportunidade. E é tudo assim, de falar pra pessoa o que eu faço, como eu faço, está aberto, a pessoa pode chegar a mim, o que ela precisar, meu senhor, ao meu alcance, eu vou fazer. Mas eu acho que isso é ser vendedor, né? Tá pronto pra servir o tempo todo, né? Tem vendedor que Esses dias eu fui numa loja com a minha esposa. Eu conto muito case no meu Instagram de loja quando eu entro e saio de uma loja. Observa. Conto muito nos stories, né? Uhum. Mas todo final de semana tem história lá, né? É muito legal. E esses dias eu entrei assim, tava eu, minha esposa e a minha filha, a Ana, e ela tava procurando um tênis específico, a Ana. E eu fiquei um pouco pra trás. E o vendedor totalmente ali, olhando pra lá, olhando pra cá. Disperso e tal. E aí eu escutei ele falar assim... Ele falou assim pra minha esposa, se a senhora quiser alguma coisa, a senhora me chama. E aí eu fico impressionado. Aí minha filha acabou falando, vamos lá na outra loja, numa outra marca. Ela foi, achou lá e comprou também. Uhum. Tinha nas 2 lojas. Mas o cara não acreditou. Se você precisar de alguma coisa, se você tá com alguém diante... Que está ali, dentro do seu estabelecimento, ele precisa de alguma coisa. Olhando pra sua vitrine, meu. Não faz sentido. Quem que sai de sábado pra olhar pra vitrine que não precisa de alguma coisa? Eu tenho uma fala que é impressionante. Eu digo assim, se o cliente entrou na loja, ou ele cotou, ele comprou. Pode não ter comprado agora, mas ele comprou. Se ele comprou de alguém, por que não comprou de mim? Essa pergunta eu me faço todos os dias. E naquele momento, ele já comprou algo, já comprou a necessidade de que ele precisa. Ele já afirmou que ele precisa daquele produto, ele já comprou uma ideia. Acabou. Talvez na hora ele nem tenha condição financeira de comprar, mas ele está se preparando. Se o vendedor faz um bom atendimento, eu fico impressionado como os vendedores atendem na loja, nem falo o nome deles. Ou então eles falam assim, se voltar, procura o fulano. Você não sabe nem quem é, meu. Então assim, é uma falta de... Esses dias também, cheguei numa loja, a menina falou assim, esse cliente é meu. Eu falei, moça, não sou seu não. Me ajuda aí, eu sou da minha esposa, eu não sou seu. Porque eu vim aqui a primeira vez, eu nem lembro de você. Você não me deu um cartãozinho, da próxima vez dá um cartão.
A outra vendedora fez um pitch comigo de vendas aqui, ó, no WhatsApp. Vem na minha loja, vem comprar comigo. Saí de Santo André, fui em Mogi comprar com ela. Cheguei lá, tava de folga. Por que não avisou? Né? Então, você entende que existe ainda muitas falhas. E nos detalhes, ninguém tá pedindo muita vendas coisa. E detalhes. Falou tudo agora. Você falou a frase que eu mais amo. Vender é uma questão de você estar atento aos detalhes. E assim, ó, quando eu saio daqui, vou lá em Mogi comprar, é longe, né? Você sabe, daqui lá em Mogi, pra quem não sabe, tá nos assistindo, dá mais ou menos 45 minutos, 1 hora da minha casa lá. Tem que pegar o rodoanel, uma rodovia, pagar pedágio. E ela fez o mais difícil, foi me levar. Daí, na segunda-feira, ela mandou uma mensagem. Pô, o senhor veio aqui, não comprou comigo. Falei, filha, você não me avisou, você não tava de folga. Né? Falou, o senhor não vem no domingo, eu teria ido no sábado. Então, você percebe que são detalhes. E as vendas vão se perdendo nos detalhes. Então, falta bastante coisa ainda. Hein? Mas nós estamos aqui para ajudar, né? Isso, esse é o objetivo. E nas suas consultorias, quando você vai falar de vendas, qual que é um dos maiores erros que você está percebendo? Assim, o pessoal comete, acontece. Vamos falar de uma fábrica, independente do que ela produz. Sim, vamos falar de fábrica, vendas. que não é comércio, é uma fábrica. Vamos falar de vendas, que eu acho que vai ser mais fácil. Porque vai encaixar em todas as áreas, pode ser? Pode. O vendedor não acredita na venda. Ele não acredita. Eu sofro isso quando eu tô comprando. Você fez um Reels lá esses dias dos 3 motivos por que ele não vende, alguma coisa assim? E um deles tá lá, né? Um deles eu tô indicando. Isso, alguma coisa assim. Ele não acredita na venda. Eu fiz isso aí. Eu soltamos hoje, você viu? Eu vi, eu não sei se foi hoje. Acho que foi hoje mesmo. Foi de manhã, é que esse subiu 6 da manhã. A gente trabalha, meu. Subiu 5h40. Você não programou no dia anterior, não? Não foi programado. Então tá eu saio de manhã pra correr. Você acorda cedo, né? Eu saio pra correr 5 horas, né? E aí eu que subi ele lá. Então tava quente. E foi bom, o horário foi bom. O que acontece? O que acontece em vendas, a gente poderia falar de 2 coisas impressionantes que qualquer vendedor que está nos assistindo, que está conectado no seu canal, que está comigo no meu Instagram, qualquer pessoa que fizer o que eu estou falando aqui vai vender muito mais. Primeiro, acreditar nas vendas. Eu acho que é uma falha. Segundo, eles não estudam, né? Então, assim, se você para um vendedor às vezes e fala assim, cara, qual foi o último livro que você leu? Ele vai falar, foi 5 anos atrás, era de romance. Mas te ajudam... Vai te ajudar em casa lá com a noiva, né, com a esposa. Mas o que te ajuda em vendas? Então, eu sinto uma dificuldade ainda em todos os meus clientes. Eu encontro vendedores que ele não acredita na venda. Então, assim, passa o orçamento muito rápido. Se você for falar de uma fábrica, eles passam um orçamento muito rápido e não faz follow-up. Porque não acredita. Entendeu? Não faz. Não pensou, não... não faz um follow-up. Mandou o cliente falar obrigado pela cotação e a conversa morre aí. Então... A falta de acreditar nas vendas é o que faz as vendas, na verdade, dessa pessoa ser baixa. E eu tenho observado algumas coisas. Ontem, numa reunião com o empresário, ele falou para mim assim, o mercado tá meio difícil, eu acho que uma coisa, outra. E a gente tem o hábito de colocar culpa nas pessoas, né? Aí eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que na sua cidade aí, abriu um grande varejista do seu segmento, que deve atender por final de semana umas 10 mil, 15 mil pessoas? Você sabe disso? Não, sei. Falei, você acha que isso não impactou o seu negócio? Ah, deve ter impactado. Então você tá dizendo... não sabe nem quanto. Eu falei assim, então você tá dizendo pra mim que impactou. Você acha que impactou, beleza. E você tá dizendo que o problema é o cenário. Tá bom. Se você tá entendendo que o problema é o cenário, você já ligou pros seus clientes pra saber se eles estão comprando, se eles não estão comprando, ou se eles estão comprando o seu concorrente? Não. Faz essa pergunta, cara. Você vai descobrir o problema. Porque às vezes o problema não é o mercado. Às vezes o problema é você. Vendedor que não faz o que tem que fazer, não liga. A gente pode fazer uma enquete. Quantos vendedores ligam para o cliente para saber por que ele não compra mais? Então, não acreditar nas vendas, eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Toda empresa que a gente entra, a gente consegue fazer um trabalho rápido com o time comercial e faz com que o time comercial comece a acreditar no resultado, o resultado aparece. Não é mágica, é muito trabalho, né? Esses dias eu fiz teve um corte de um podcast que eu fiz. Eu fiz um podcast, aí teve um corte lá, e aí alguém comentou embaixo assim, parece que é fácil. Cara, se tem uma coisa difícil é vender. Se tem uma coisa difícil. Porque você tá lidando com uma outra pessoa, que você não sabe o momento daquela pessoa, o sentimento, você pode fazer mapa de empatia, pode fazer o que for, que só te dá um norte, porque a realidade, o problema que a pessoa viveu aquele dia, você nunca vai saber. Não vai saber. Então, assim, na intimidade dela. Você tem que ser bom em rapport, você tem que ser bom em conexão, você tem que ser bom em comunicação. Tem que negociação, um pouco de matemática, negociação, temperatura, raciocínio rápido, clima, raciocínio rápido, saber entrar e sair, ter flexibilidade, saber ser rígido na hora certa. Rapaz, vender é difícil demais. É muito até que por isso que todo mundo
Todo mundo não. A grande maioria desiste no meio do caminho. Porque na primeira venda, grande chance você vai tomar um não. Sim. Na segunda, um não. Na terceira, um não. No final, são 99 nãos para um sim. No final é o seguinte, é sobre não, né? No final é sobre como driblar o próximo não. Porque você vai tomar outro não. E vai. E persistência, constância. E corre atrás dos nãos. Porque só depois de 99 não que você vem o seu sim. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, que se der corte isso aqui vai ser polêmico. Passa batido, não corta. Deixa esse livre. O que acontece? As pessoas desistem porque elas procuram sempre o caminho mais fácil. Eu acabei de falar agora. É mais fácil pedir desconto pro gerente, que tá também lá desesperado, coitado, precisa bater a meta dele, o chefe dele no pé dele, o diretor da empresa no pé dele. É mais fácil pedir desconto pro gerente ou não dar o desconto pro cliente? É mais fácil. Então a gente tá sempre procurando o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil nos leva nos lugares mais ruins de estar. A gente precisa procurar. É fácil, é só ver a historinha do Lobo Mau lá. O negócio não teve uma história. Vai por aqui, por aqui. Você pegou o caminho mais curto, meu. Você arrumou um problema, entendeu? É isso aí. Então, a gente precisa encorajar as pessoas a entenderem um pouco sobre isso. Mas quem é bom em vendas, eu vou falar pra você a verdade. Quem tem sucesso em vendas, as outras áreas da vida dela tem sucesso também. O sucesso em vendas carrega as outras áreas da nossa vida. Porque o perfil que ele construiu para ser um bom vendedor. Caraca, ele demandou demais dele. Né? Demandou demais dele. Ele vai ser bom em casa, vai ser bom com os filhos, ele vai ter uma pegada diferente. Aprendeu o tato. É isso aí. De negociar, de se posicionar. Sabe a hora de não voltar, né? Sabe a hora que, pá, aqui eu não volto, meu, e aqui eu volto. Esse dia eu falei pro cara assim, eu tava fazendo uma negociação, o cara falou assim, você vai deixar de vender pra mim por causa de R$300 numa compra desse volume? Eu falei pra ele assim, por conta de R$300, você vai perder a oportunidade do senhor de mudar os seus números. Aí ele ficou olhando pra minha cara, ele falou assim, não, você vai perder por causa de R$300. Eu falei, deixa eu explicar de novo, senhor. O senhor tá fazendo questão de R$300 e não tá medindo o resultado que você vai ter. Então vamos fazer um negócio? Por R$300, o senhor vai deixar de ter o resultado que você tá buscando. Eu sinto muito, mas eu acho que se o senhor não fizer esse negócio agora, o senhor não vai ter oportunidade de fazer de novo. Sem blefe, sem mentira, porque esse negócio sem esse negócio. Ficar testando o cliente. Não, sem testar. Ele falou, não, tá fechado, eu vi que você não vai. Porque não dava mesmo. Eu fui até onde eu ia. Até onde eu podia ir. O meu time, a gente tem um discurso no nosso escritório. Não mente. Não mente. Se você pode fazer por 10, já orça 10. Não vem com esse negócio de, vou passar 20, porque aí a gente tem 50% para negociar, e aí desce mais 20%. Cara, o meu negócio é assim, eu tenho meu preço, e eu falo pro cliente, aqui eu não tenho margem de negociação, vou te passar meu melhor preço. Não tem margem de negociação. Se você quiser negociar aqui, nós vamos ter que tirar da entrega. Aí eu vou com você. Então, assim, isso dá uma firmeza, sem conversa sabe? Sem conversa furada, meu. É preto no branco. E outra coisa, eu passo um preço, eu mando a cotação, fico perto até os clientes falam, rapaz, você não sai de perto aí. Não sai. O cliente orçou comigo, eu vou dizer pra você, ele vai comprar. Ele vai ter que comprar. Eu vou ficar em cima dele. Ele vai comprar. Mas ontem aconteceu uma coisa bem legal. Vou contar uma outra, pra deixar você falar um pouco também, né? Só eu que tô falando aqui, pô. Mas você é o convidado. Quanto mais você conseguir fazer eu ficar quieto, o mérito é seu. Ganhei, né? Você ganhou, porque a luta pra mim é pra que eu fique quieto. Eu vou te contar uma história que aconteceu ontem. Ontem um cliente me ligou pra comprar um produto meu. Um serviço, né? Uhum. No meio da conversa com ele, eu identifiquei que ele não era a pessoa ideal para comprar o meu produto, o meu serviço. O seu cliente, a sua persona de cliente, vamos dizer assim. Meu serviço não ia atender ele. E aí ele ficou interessado, porque a minha apresentação foi muito bacana. E aí no meio da conversa... Você abordou ele... O que aconteceu? Foi uma indicação. Ah, tá. Eu trabalho muito forte com indicação, né? E me indicaram ele e eu liguei pra ele, liguei durante o dia, ele falou, cara, não posso falar com você agora, tal, você pode me ligar mais tarde? Eu liguei mais tarde, e quando eu liguei pra ele, ele me atendeu, falei, Douglas, o nome dele é Douglas, né? Falei, Douglas, tô te ligando pra te apresentar, aí conversei com ele, conversei, só que quando ele começou a explicar o lado dele, eu falei, meu produto não faz sentido pra ele, meu serviço, né? Não faz sentido. E aí... Não vai ajudar ele. Não vai atender a demanda dele. E ele falou, cara, mas eu fiquei interessado, tal, me explica um pouco melhor. Eu falei, conversando com você, eu identifiquei que a minha entrega não faz sentido pra você. E aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não faz sentido nenhum você comprar. E ele falou, caraca, meu, que legal, sério? Eu falei, não, sabe por quê? A minha entrega
A persona que eu atendo é essa persona. Eu expliquei pra ele. E você é um outro público. Então, Uhum. pra você, o meu produto não encaixa. Aí ele falou, cara, que legal, meu. Obrigado pela sinceridade. Obrigado, tal. Eu até fiquei interessado. Falei, não. Aí expliquei pra ele o porquê não faria sentido pra ele. Ele entendeu. E aí ele falou assim, cara, ó, eu trabalho numa grande multinacional. Eu gostaria que você viesse almoçar comigo pra gente bater um papo. Quem sabe você possa atender os nossos dealers. Pô, 1 hora de conversa. 1 hora de conversa pra dizer pro cara, eu não tenho como te atender. Então não tem problema em passar quando meu preço. replicou para toda a liderança, multiplicou seus clientes. Caramba, não tem. A gente vai marcar, ontem aconteceu, a gente vai marcar um café. Tem a possibilidade, né? Sim. Mas a transparência em vendas, ela é algo que precisa ser o primeiro ponto, meu. O primeiro ponto que um vendedor precisa ser é transparente. E ele precisa falar a verdade. A verdade, a Bíblia fala sobre isso, né? Dizer a verdade, ela vos libertará. Verdade, meu. A verdade. Se tiver que ganhar, ganha pela verdade. Se tiver que perder, perde pela verdade. Eu digo assim, perca a venda, mas não perca o cliente. E aí, vou almoçar com ele, provavelmente vai virar um amigo, meu. Vai virar uma pessoa possível de negociação. Agora, pode ser que se eu forçasse pra cima dele, com as ferramentas e tal, talvez ele até comprasse. Mas quando ele sentasse lá, que ele fosse consumir, ele ia dizer, pô, não me atendeu. Não vai fazer sentido. E aí, que sentido fez? Eu ganhei o dinheiro da pessoa, mas ela não teve satisfação Ganhou total. uma vez só. Isso não existe, meu. Eu só faço negócio se eu puder ganhar mais que uma vez. Então, foi muito legal. Então, abrindo mão... Então, não existe facilidade, não existe... E, assim, é uma preocupação, né? Vendedor que vende pros outros que a pessoa não precisa. Deus me livre, meu. Sai fora disso aí. Isso aí é ruim demais. A pessoa vai lembrar de você. Toda vez que ela lembrar de uma coisa que ela comprou que ela não precisa, ela vai lembrar quem vendeu. E ele vai queimar a empresa. Por isso que as empresas precisam investir em treinamento e em capacitação também do time. As empresas devem fazer isso. Precisa capacitar mais o time. Liderança, vendas, não é porque nós temos esse produto, não. Mas a empresa precisa, porque é construção de cultura. Sim. Eu acho que as empresas falham muito ainda na formação da cultura. Acho que ainda, para as pequenas e médias... Qual que é o motivo? O pessoal não acredita? O pessoal acha que investimento... Eles primeiro que acham que é custo, né? Treinamento é custo, não é investimento. Primeiro eles pensam que é custo. E depois, normalmente, o empresário que está ali na frente, ele sabe muito fazer a operação funcionar, ele sabe fazer, ele aprendeu a fazer. Mas ele, às vezes, não sabe... duplicar aquele conhecimento. Ele tem dificuldade com isso. E por ele ter dificuldade, ele acha que as pessoas que trabalham com ele são ruins. Então, não tem uma formação de cultura. Lá na nossa empresa, todo o nosso time tem que estudar 45 minutos por dia. E é nós que pagamos esse custo. 45 minutos. Em horário de trabalho. Você esteve lá, acho que você viu. Você viu... para... 5h15... Das 5h15 às 6h. Todo mundo para. Eles passam normalmente um pouquinho, 6h10, 6h05, mas das 5h15 em diante, todo o nosso time está pronto. Ah, mas se tiver um cliente, Calegari, se tiver um cliente, se ele não fez naquele dia, no outro dia ele tem que dobrar. A entrega precisa acontecer. E o tema a gente discute com o time depois traz para mim, ó, lemos esse assunto, achamos inteiramente interessante, quer aplicar aqui na sua empresa também, ó, vimos isso aqui. Coloca no seu discurso. Coloca no seu discurso, é muito legal, meu. Então, assim, o nosso time, eu não contrato pessoas para me ajudar, meu. Eu formo um time para fazer o que tem que ser feito. Para ajudar não dá, pô. Não dá para contratar para ajudar. Eu preciso contratar para resolver. É isso aí. Então, todo mundo que tá lá, cada um desenvolve o seu. Então, acho que a formação de cultura nas empresas precisa acontecer de uma forma melhor. Tá precisando chamar lá pra falar mais disso, hein? Vamos lá vamos conversar disso. É bom demais. A gente que gosta e que já enxergou a diferença de aplicar tudo isso, sim. Dá vontade de sair chamando todos os empresários, dá vontade, não, vamos chamar um por um para conversar e convencê-los da importância de treinar time. Sim. Eu tenho um grupo de depoimentos, né? E todo dia chega, hoje chegou também, tá com a Cibele lá. Todo dia chega uma galera dando depoimento do que aconteceu após os treinamentos, após a mentoria. E a gente enxerga que isso faz bem para as pessoas, né? O empresário, ele é muito solitário, ele tem dificuldade também, né? É difícil ser empresário, você sabe, né? A vida dele não é fácil, não. É uma vida difícil. Então, imagina você poder dividir a sua carga com o seu time, meu. É o que eu faço. Eu falo, lá, você viu lá, para cada um problema, 3 soluções, meu. Não me traz problema. Traga a solução. E você vai fazendo o time engajar mesmo nesse projeto. É muito legal. Então,
o nosso time, né? Nós como time, também fazendo parte do time, a gente tem que saber qual que é o nosso papel, né? Aonde a gente contribui também. Isso é relevante. Onde contribui, onde aperta um pouquinho mais, onde solta. Saber apertar é importante, né? Tem que apertar, né? Não é flores também, né? Sim, é igual sim. com o cliente, né? A gente fala assim, na hora da venda, tem vendedor que ele tem, infelizmente, o hábito de dar tudo que o cliente quer, né? E parece que tá no desespero de vender. Parece não, tá no desespero. Impressionante. Eu faço isso, faço aquilo, eu entrego isso, mas eu não tenho certeza. Tem sim, eu te entrego mais isso, mais isso isso, aí. mas daqui a pouco, quando ele vai fechar a conta, não fechou. Ele pagou pra trabalhar, ele pagou pra vender. Eu fui comprar um aparelho novo, né? De celular. Eu tava trocando de marca, saindo de uma marca e indo pra outra marca. E aí eu, saindo de uma marca e indo pra outra marca. E aí o que aconteceu? Eu fui na loja, e tá até lá no nosso prédio, inclusive ele foi pra mentoria. Eu fui comprar o aparelho do empresário, ele que tava lá na loja, ele me recebeu muito bem, tal. E aí ele começou, olha, é o seguinte, compra comigo que eu te faço assim, te dou isso, te dou aquilo, te dou fone, te dou isso, te dou aquilo. Eu fiquei mal feliz, né, meu? E aí peguei tudo. Quando terminei de pegar tudo, falei assim, ó, seguinte, meu, você precisa passar por uma mentoria minha, meu. Eu vou te ensinar um negócio. E aí, discutimos lá, ele foi. Acho que faltava um dia para acontecer o nosso evento, a gente conseguiu colocar ele. Como ele é do prédio lá, algumas coisas que faltou, a gente adaptou e levou ele pro evento. E aí, quando ele saiu do evento, ele falou assim, agora eu não dou mais nada para ninguém, meu. Você não precisa disso. E a informação que você passa, dependendo do momento, dependendo do desespero que você demonstrou, é que você não tem confiança no seu produto o suficiente, que você precisa ceder com tantas outras coisas. É isso aí. Você tem que dar só vantagem pro consumidor. Vantagem. E a venda não é isso. Aí eu falei pra ele assim, ó, vou ser bem sincero, eu vim aqui só por conta disso. Mas você me deu tudo isso, fiquei feliz pra caramba. Peguei, tá pago, agora tá. O upsell, fez um upsell. Tudo top. Fantástico. Mas acho que entregou 90% a mais, não tinha necessidade. Só que isso impacta no resultado financeiro da empresa. É isso que às vezes os vendedores não entendem. Que quando ele cedeu demais. Cara, você cede muito, e a margem? Pô, ninguém, você sabe, pô, nós somos empresário. Quem tem margem para poder dar 50% quase de tudo que o cliente comprou? Não faz sentido. Se o cara comprou, você precisa entender. Ou então, assim, se você então tem toda essa margem, por que você não mexe no seu produto? Mexe no preço da entrega. Exatamente. Então não Exatamente. tem. Eu acho que eu fico muito preocupado quando o vendedor começa a dar. Eu já fico pensando assim, essa empresa vai ter crise daqui a pouco. Daqui a pouco ela não existe mais. E o empresário com medo, porque não tem as ferramentas também certas para medir, ele acaba também cedendo, o gerente também. Então, nas empresas que a gente dá consultoria, a primeira coisa que a gente faz é cortar os descontos, meu. Desconto é um caso raro. Não dá. Você tem que entender por que ele precisa do desconto e precisa ficar muito claro por que ele precisa do desconto. Então tem dado certo, é isso aí, tem funcionado. Teve uns episódios atrás aqui também, no meio de um bate-papo, não lembro nem qual era o episódio específico. Eu trouxe uma fala aqui que realmente vai se encaixar aqui agora. Questão até de quanto está custando aquele cliente para você. Sim. Peraí, você fez uma campanha lá no Instagram, colocou lá no tráfego pago. Sim, CAC puro, né? Custo de aquisição. Custo de aquisição de cliente. Ninguém dá atenção para isso. Aí passa batido. Grande maioria não dá atenção para isso. Quando vai ver, ele fez tanto esforço, viajou metade do mundo para chegar naquele cliente. Quando chegou, vende algo tão irrisório e ainda dá desconto, 30% de desconto. No final, ele pagou caríssimo pelo aquele cliente. Sim, e por ele não medir, na verdade, ele vai entrando num problema. Aí ele tá sempre dizendo assim, ó, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. E às vezes o que ele precisa é lucrar mais. Eu falo muito sobre isso. Cara, você não precisa vender mais. Cuidado, vendedor, você não precisa vender mais. Às vezes você precisa vender melhor. Quer ver uma coisa que os vendedores falham? Venda adicional. E o cara acha que vender adicional é empurrar alguma coisa numa pessoa. Não é. O cara acha que vender o adicional... Se você for numa loja, por exemplo, às vezes você vai lá comprar camisa, você precisa da cinta, meu. Só que às vezes o cara só sabe oferecer cinto. Não, pô, e meia. Um chinelo, às vezes o cara precisa de outra coisa. Às vezes ele precisa Bate papinho durante o atendimento, você já consegue mapear o estilo de vida daquele cara. Aquela pessoa foi na loja pra comprar camisa porque vai usar uma única vez no casamento e não gosta de usar camisa social, ou é uma pessoa que usa no dia a dia camisa social? Quem usa no dia a dia precisa de um sapato, de uma meia. Sim. Precisa às vezes de mais de uma camisa. Às vezes lembrar a pessoa. Esse dia eu fui numa loja, foi legal também. A vendedora falou assim, não, vi que o senhor pegou algumas camisas aqui. E branca?
Pô, branca eu tô precisando. Porque branca, né? Branca e preta, toda hora Branca e você preta é precisa, né? comum. Pô, branca eu tô precisando. Ela, pum, fez uma vendinha. E eu fico feliz em ver os vendedores fazendo isso. Porque, assim, ele tá me empurrando alguma coisa? Não. Você viu o que ele me De trouxe? acordo com a sua Mas você necessidade. viu o que ele me trouxe? Uma lembrança, meu. Pô, calegaria o branco. Pô, branco acho que vai também. Eu tô precisando mesmo de branco. Aí, é o limite do... O bolso, na verdade, tem uma coisa. Os vendedores acabam não acreditando na venda porque eles medem, às vezes, o bolso do cliente No seu bolso. no tamanho do bolso dele, meu. E o cara não sabe nem o que ele tá falando. Bati de novo. Não tô importância. O problema dos vendedores é que eles medem exatamente a venda, o bolso do cliente baseado no bolso do vendedor. O bolso do cliente, quem conhece o bolso do cliente? Ele. Então você faz a oferta. E não adianta olhar pro cliente e falar assim, esse cliente tem uma cara de coitado aí Deus que ele não consegue Tem nem vendedor que almoçar. faz isso, meu. E vai Pô, se enganar. E vai se Tem. enganar. Vai Cara, se enganar muito. Eu ainda conversei. tem vendedores que fazem Eu isso. conversei essa semana, fui fazer uma viagem. E na viagem eu conheci uma pessoa. E eu tava acompanhando 2 grandes amigos. Quando essa pessoa começou a conversar com a gente, simples. Até na fala, até no jeito de se colocar, bem simples. Simples. Aí você fica olhando, você fala assim, como tá o negócio dessa pessoa? Aí você fala assim, deve estar no limite ali. Aí começou a conversar, aí ele começou a falar, daqui a pouco foi ganhando confiança, foi se soltando. Metade da cidade é dele. A pessoa Aí você, não aparenta. com o seu pré-julgamento, começa a medir, igual você falou, o bolso do cliente baseado no seu bolso. Aí você tá duro porque você não faz boas vendas, né? Você não sabe Não tá vender, tá vendendo. duro. Não tem dinheiro. Aí o cliente entra pra comprar, ele não acredita porque ele também não tem, acha que o cliente não tem. Isso é muito comum. Eu trabalhei numa multinacional e eu viajava às fazendas, né? Viajei em algumas fazendas para resolver algumas questões com os donos da fazenda ou com os gestores. Normalmente era com os gestores da fazenda. E às vezes você ia numa reunião, sentava uma pessoa e o cara falava assim, esse aí é o doutor fulano de tal, dono da fazenda. Dono da fazenda. Você olhava, ele acabou de chegar de cavalo, descia. Pô, é o estilo de vida dele. Então o vendedor, ele não pode medir o cliente pela capacidade de compra que o vendedor tem naquele momento. Você precisa medir o cliente com a capacidade que ele tem. Então, você precisa fazer pergunta. O vendedor não faz pergunta. O cliente fala o que quer, ele entrega, o cliente quer e vai embora. Se o cliente pediu para você um item, você entregou o item para ele e ele foi embora, você vendeu? Depende. Você vendeu ou não? O cliente chegou... Vamos lá. Cheguei aqui e falei assim, me dá uma água. Quanto é? R$5, te pago. Você vendeu? Não necessariamente. Não, você não vendeu. Você sofreu uma compra. Você sofreu uma compra. Vender é você falar para ele assim, pô, você quer uma água? Só a água vai te atender. Tem vendedor que fala assim, só a água. Por que falar isso pro cliente, só a água? É a necessidade que ele tem. O que eu falaria pro cliente? Você vai levar água... Essa é do Você Vira Cast, hein? Essa é top, por isso que eu peguei ela. Essa aqui, rapaz, o negócio é chique, hein? Gostei. O cliente pediu a água. Eu pego a água para ele e digo assim, doce, bala, salgado, o que mais o senhor precisa? O que você tem dentro? Um bolo, um café? Pô, uma água vai muito bem com um café. O senhor toma um café? Tá servida um café também? Venda. Agora, a pessoa entrou, comprou e foi embora, você não vendeu nada, amigão. Você sofreu uma compra e às vezes atendeu ele mal ainda. Ontem mesmo, tava eu com minha esposa à noite, a gente resolveu comer um japonês. Não sei se você gosta, a gente gosta demais. Aí a minha esposa ligou em 2 restaurantes. Sim. Ligou em 2 restaurantes. Ligou um que a gente costuma ir com frequência. Ligou, perguntou quanto que tava o rodízio na data, né? Pro casal. Aí perguntou, beleza, respondeu educadamente, o lugar que a gente sempre vai. Aí eu falei pra ela assim, mas eu tô com vontade de ir no outro hoje. Tá mais perto de casa aqui, vamos lá? Não vou dar o nome aqui, só pra não fazer um marketing. Um marketing gratuito, né? Lógico, se quiser, chama a gente que a gente faz a... Aí a gente faz, coloca aqui, coloca tudo. Aí ligou pra esse, a moça falou assim, do outro lado, tava no Viva Voz. Oi, pode falar. Nossa. Aí a minha esposa, quanto tá o rodízio? Pra casal, assim, ela respondeu. Aí minha esposa falou assim, tá legal. Obrigado. Não respondeu mais nada. Tchau. Aí ligamos de novo. Aí eu liguei. Falei assim, quando ela falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, oi, tudo bem? Da onde é que fala? De onde fala? De tal lugar. Eu falei, por que você já não falou pra mim que você tava em tal lugar? Mas desculpa, eu esqueci. Eu falei assim, tô ligando de novo pra caçar confusão. Sim. Não, mas porque eu gosto do lugar. E eu queria que eles ficassem atentos a isso.
Sim. Não vou deixar de ir lá por causa desse atendimento, mas e se fosse a minha primeira vez? Sim. Falei assim, não, minha esposa ligou aí de novo, você não falou nenhum obrigado, não falou nada, não tem nada a ver com isso, mas fica o toque. Fica a dica, né? Fica a dica, porque vai ter outro cliente que vai estar vindo aqui pela primeira vez e isso vai fazer a diferença. Você sabe que eu fazia... E agora eu já tenho um contato do dono, eu preciso ir lá. Tem que falar com o dono. Falar com o dono, porque... Pô, eu tinha um negócio que eu dava aula, a Sibeli sabe, né? A Sibeli tá comigo desde 2019 e eu tenho um negócio que, assim, eu dava aula também, meu. A pessoa falhava comigo no atendimento, eu vá. Eu não aguentei, eu não costumo fazer isso, mas... Eu era acostumado, né? Hoje ainda eu faço igual você fez algumas vezes. Mas o que eu entendi? O dono do negócio, ele precisa estar de olho nesse atendimento. Ó, ontem eu fiz um stories, eu fui abastecer meu carro num posto e eu abasteço... É comum eu abastecer em um determinado posto. Uhum. Mas como eu estava indo viajar, não dava tempo de eu ir até perto do meu escritório para abastecer. Então eu já passei num outro posto, abasteci e fui embora. Eu falei pro cara, ó, põe R$200. O cara, pum, pôs R$200. Uhum. E eu saí, e aí eu falei pra moça, você traz a maquininha? Ela, não, senhor, o senhor tem que ir lá no caixa. Rapaz, o caixa é longe, hein? Mas todos os postos de gasolina, mas tudo bem. Pensei, né? Aí não pode vir aqui no carro. Aí você aí desci do carro, né, meu? Fui lá, cheguei lá. Porque os postos de gasolina estão acelerando esse processo. Então você precisa acompanhar o que o mercado tá fazendo. Você concorda? A tendência do mercado. No meu caso, entre parar em um posto que o cara leva a maquininha pra mim no carro lá, e porque às vezes eu tô até em reunião falando no telefone, não é uma frescura. Tá no som do carro, tá utilizando. E entre eu e num posto que eu tenho que descer e andar o pátio inteiro para ir, eu vou parar onde é mais cômodo. Já chega no cliente tirando gasolina depois. É cômodo. Aí passei, o cara passou, o posto tava vazio, era cedinho, passei, R$200. O cara passou R$200. E aí quando saiu, eu falei, eu preciso da minha nota. Ele me deu a nota, sem olhar pro meu rosto assim, ele falou assim, ó, R$200 pago! Mano, eu tô até agora com a voz daquele cara aqui, ó. Ecoando. Até agora. Eu falei, meu pai amado, meu. Aí saí meio atordoado, entrei no carro e fui embora. Aí eu fiz um stories, falei, gente, observem como seu time está tratando seus clientes, meu. Pra que todo mundo precisa saber que eu paguei R$200? Não tem outra modalidade. Não tem outra forma. Vê o que seus concorrentes, que os melhores estão fazendo no mercado. Que fosse assim, bomba 4 paga. Bomba... Mas não precisava gritar com aquele... Aí eu pensei assim, você pode constranger o seu cliente. Uhum. Porque às vezes, o cara, sei lá, às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade e tal, tá ali, precisaria abastecer R$20, teve que abastecer 10. Acabou sendo constrangido, porque tem gente que se sente constrangido, né? Mas eu achei aquilo totalmente desnecessário. E é exatamente o que você falou aí. Pô, o empresário, ele precisa olhar como os clientes dele estão sendo tratados pelo time de vendas dele, pô. Agora, sabe o cara pensa? Ah, mas atendente de telefone não é vendedor. Não é assim? Ah, mas quem entrega não é vendedor. Hoje tem, nas grandes empresas, tem até um setor específico de CX, né? Customer Experience. Sim. A experiência do consumidor, a experiência de quem consome o seu produto. É isso aí. Lá no nosso escritório, você viu lá, tá escrito, todo membro da equipe é um vendedor, meu. Todo. Lá não tem quem não é vendedor. Ah, mas até todo mundo. Inclusive, lá não tem copeira. Lá é a vendedora que nos auxilia ajudando a gente no copo. Porque precisa vender também. Então a gente fala muito isso. É muito claro que nós precisamos olhar melhor para como os nossos clientes estão sendo tratados dentro do nosso negócio, né? É uma falha isso daí. E não tem uma pesquisa de satisfação. Faz parte de um processo de vendas, no final ter uma... Eu vendo até hoje, né? Até hoje eu vendo, assim. Então, se você falar assim, Calegari, profissão, vendedor. Em todos os documentos, onde eu chego, eu falo que eu sou vendedor porque é o que eu sou. Toda venda minha, até hoje, todas, sem exceção, eu mando a pesquisa de satisfação. Todas. Acabou o atendimento, nosso time já aplica a pesquisa. Ah, mas foi você que vendeu. Não, eu preciso saber. Quero medir. Eu quero saber tudo que está acontecendo. Então, assim, para nós, o mais importante é a pesquisa. Porque é lá que a gente mede. E eu fazia isso quando eu era vendedor de moto, quando eu tenho uma história em vendas desde os 11 anos, né? Então eu vendo desde os 11 anos de idade. Foi lá que você perdeu a timidez, assim. Foi lá que... Foi praticamente lá que eu perdi a timidez. Com 11 anos de idade. Eu vendo desde essa idade. Então, assim, quando eu comecei a entender o quão importante era saber se o cliente está satisfeito ou não, eu comecei a entender como é que traz indicação. Porque um cliente satisfeito, um cliente muito satisfeito, ele vai te indicar. E você pode pedir para ele. Então, você que é vendedor, por que você não pede indicação? Porque você sabe que você está atendendo mal, né? Aí você não pede. Então, é só pedir indicação, pô. Tá feliz? Tô. Me indica. Acabou. E indicação, ele tá dentro da primeira esfera de um funil de venda, que é a prospecção. Sim.
Ou você vai prospectar no boca a boca, ou você vai prospectar por indicação, ou você vai prospectar por uma rede social, ou você vai prospectar pelo site da empresa, não importa. Você precisa prospectar. Sim, sim. E se alguém tá te indicando, já é uma prospecção passiva. Você não precisou fazer mais nada A melhor venda pra fazer. Eu tenho... do que trabalhar bem para ser vendido. Você foi lá no meu escritório, você viu um time lá. Aquele time, ele faz prospecção de um dos nossos serviços. Mas eu tenho uma atividade que eu faço, que é uma imersão para empresário, que depois a gente fala disso. Eu tenho uma imersão que só vai indicação. Não vai. Então assim, eu quero entrar lá e comprar. Você não vai comprar, amigão. Você precisa ser indicado. E é extraordinário. Quem te indicou? Quem te indicou? Por onde você veio? Quem te trouxe aqui? Então, a indicação vale $1 milhão. Exatamente. Facilita a comunicação. O seu produto já foi vendido na sua frente. Gera velocidade, aceitação, não precisa ficar dando desconto. Acabou. Fechou o negócio. Só vem que vai funcionar. Exatamente. Por que os vendedores não pedem indicação, pô? Nunca. Eu vou ser bem honesto pra você. Até hoje, eu não me lembro de ter comprado, por exemplo, assim, vou numa loja comprar uma calça. E alguém me pedir pra indicar alguém, né? Não tem. Você já teve? Não. Não tem. Você pode Fazendo perguntar uma pra todo mundo que você reflexão aqui conhece. agora. Não tem. Não tem. Você já comprou um carro numa concessionária? Já. O vendedor te pediu uma indicação? Caraca, hein? Já comprou moto? Já. Eu também. Algumas. Algumas eu também. O vendedor te pediu indicação? Você vai no cabeleireiro? Sim. Você vai, né? Faz um tempinho que eu não vou, mas... Não, mas tá bonito. Tá chique. Você vai no cabeleireiro? Vai. Seu cabeleireiro já pediu indicação? Não, nunca. O que mais? Que relógio você tá usando aí? Você tá usando um relógio, não tá? Uhum. Você comprou esse relógio de alguém? Na loja. Você comprou. Uhum. Teve um vendedor que te Sim. atendeu. Ele pediu indicação? Não. Será que se você me indicasse, eu compraria? E olha a diferença. Se eu te indicasse, quem tá indicando não é um vendedor, é um amigo que tá falando que o negócio funciona, que o produto é bom, que trouxe algum benefício. Ele já vai convencido. É fácil, né? Por que eles não fazem? Porque, na verdade, eles não acreditam na venda. Nosso bate-papo começou e vai terminar com o mesmo discurso. Por que é difícil vender? Porque o vendedor não acredita na venda. Uhum. Ele não acredita. Por ele não acreditar, ele não vai pedir indicação. Ele não acredita, então ele vai te atender mais ou menos, você vai embora mais ou menos, e você, talvez, muitas pessoas também não indicaria. Eu tenho um hábito de... Eu sou difícil de indicar, né? Hoje eu indico as minhas conexões. Então, por exemplo, eu estou dentro de grupos de empresários, então eu sempre indico um empresário amigo para o outro, né? E eu falo muito isso para eles. Tem clientes nossos que aumentou as vendas em 30%, 40% pedindo indicação. Quanto custa pedir indicação? Me conta. E outra, indicação não vem uma só. Às vezes vem 2, 3, 4 indicações da mesma pessoa. E quanto custa? 0. 0, pô. Tá na frente. Aí sabe o cara fala? Assim, é o governo, é porque é fulano, é Beltrano. Porque é chato pedir indicação. Que vai cair. É chato. Se você for fazer aquela indicação tão formalizada que o cliente é obrigado a entrar no e-mail dele, fazer um e-mail para você, para indicar uma pessoa e marcar o arroba da pessoa e for trabalhoso esse processo, vai ser chato mesmo. Você vai incomodar o cliente. Sim. Agora, se no final o cliente passando a maquininha, enquanto a maquininha tá processando o pagamento, você fala assim... Se você lembrar de um amigo pra indicar, indique. Eu vou dar uma dica. Você tem um nome? Sabe como eu faria? Eu faria isso aí. Quem que eu posso entrar em contato? Não, como eu faria? Fui injusto agora, né? Como eu faço, faço, né? Porque eu só vivo disso, né, meu? Como eu faria? Como eu faço? Nessa hora mesmo, no caixa ali, lembra de 2 amigos seus, me passa o contato deles agora. Tem 2 amigos aí pra me passar. Qual é o problema? Sabe o que acontece? As pessoas não querem pedir. Uhum. E pedir, irmão, é uma nobreza. É você dizer assim, eu preciso de você também. As pessoas não querem. Sabe o que acontece? Eu preciso pra caramba de você. Eu queria te dizer isso aqui nesse podcast. Cara, obrigado por você ter deixado eu vir aqui. Vai sair os cortes, nós vamos trabalhar, vai ser apresentado no seu canal disso aqui, vai ajudar mais gente a vender, graças à conexão que a gente criou. Então, obrigado, meu. Eu preciso de você, lembra disso. Se você tiver esse conceito com todas as pessoas, elas vão te ajudar. Só que as pessoas dizem assim, eu não preciso de ajuda. Pois eu preciso. Quem não quiser pedir indicação, indica tudo pra mim que eu ligo lá. Preciso e quero. Indica pra mim que eu vendo. Não tem conversa. E olha a diferença. Ô fulano, ô ciclano, eu estou ligando aqui porque o Rodrigo Calegari que te indicou. Que te indicou, falou que meu produto pode te atender. Olha a diferença, você já abre uma porta. Como que eu ligo na indicação? Ontem eu liguei pra um, que foi esse que eu falei que não atendia a demanda dele, né? Eu ligo assim, fulano, tudo bem?
rapaz, que bom falar com você. Quem te deu seu contato foi o fulano de tal. Eu tô te dizendo o seguinte, o cara gosta de você, meu, porque o que ele falou pra mim falar pra você aqui vai ser interessante pra você. Pronto, é uma brincadeira, o cara já Leve. fala leve, gostoso Desarmou de o fazer, cliente. desarmou. E ele vai te ouvir porque foi um amigo, e aí você vai sempre levando pro lado da verdade, entender se aquilo atende a necessidade dele. Se não atender, amigo, obrigado, se tiver alguém pra me indicar, me indica. Você sabe que lá no escritório, o nosso time tá tão com esse negócio de indicação que às vezes eles ligam prospectando, que aí não é indicação, mas é prospecção ativa. E quando o cliente fala, pra mim não interessa, eles falam assim: se não tem ninguém pra indicar, vocês indicaram pra vendedora, ela vendeu. Uma pessoa, liga pra fulano, ela vendeu. Então, assim, cabe a indicação em qualquer lugar. Né? Indicação quer dizer que você entregou um excelente trabalho, você entregou um resultado, o cliente ficou feliz, ele vai te indicar. Não tem pra onde fugir. O Rodrigo, o tema aqui é... Rodrigo não, estranho chamar você de Rodrigo Calegari, né? O Calegari, nós trouxemos o tema aqui, vendas, e ele é absurdo, é abrangente. Nós batemos um papo bem leve aqui, foi bem legal até aqui, e nós falamos que vendas é um processo. Processo. Se pular a etapa, queimou a venda. Fiz uma ligação, não deu em nada aquela ligação, não fechou, não concluiu em venda, deu em alguma coisa, mas não concluiu em venda. Peraí, isso é um número, num indicador de que você precisa contar. Quantas ligações você precisa fazer. Dados puro. Dados. Quantas ligações você fez para dar certo uma? Qual que é a sua estatística? O quanto que você converte? Quanto que foi a aquisição do seu cliente? Quanto custou? Qual é a retenção que você tem em valores e em quantidade de orçamento? Recompra. Uma coisa em retenção que eu amo ver com o time de vendas é o seguinte, você percebe às vezes que tem vendedor que ele retém bastante número de orçamento, mas pouco em valor. E aí quando você vai averiguar esses dados, você percebe que ele negocia pouco. Então ele fecha com os clientes que não negociam muito. Então eles fecham sofrem algumas compras. Ele sofre compra, ele fecha ticket baixo. O que a gente faz? A gente pega como ele é muito bom para vender desse jeito, a gente traz algum negociador, pega uma quantidade que sobrou da fatia dele ali e passa para um vendedor mais caçador, um cara mais fechador. Então a gente aproveita os contatos que esse vendedor fez para que o outro vendedor venda. Então todos esses dados são extremamente importantes. Por isso que eu disse, em Deus eu confio, o restante, tragam-me dados. Se não vem dados, não tem como tomar decisão. Sem dados, sem decisão. Você falou da sua mentoria, certo? Da programa, da imersão. Fala um pouquinho dela aqui. Eu acredito, pelo que você já me apresentou dela, faz muito sentido para os nossos ouvintes aqui, para a nossa audiência, e tenho certeza, para essa edição, não sei se dá tempo de entrar ainda, dá tempo? A 10ª edição, eu não tenho certeza, eu vou verificar, mas eu acho que tinha lá, mas já faz o contato que a gente reserva a vaga. Então, o Você Vira Cash está indicando pessoas... Se vier desse canal, até desse mesmo vídeo... Você chegar lá por indicação, você não falou. Isso aí. Essa é a indicação, nós mesmos estamos indicando. Tá fechado. Por essa indicação, se me falar depois que eu passar o preço, tem que esperar eu passar o preço certinho, o investimento... Tem 20% de desconto por ser do Se Vira Cash, beleza? Só colocar lá o hashtag, antes eu vou explicar já, depois falo isso de novo, mas coloca lá, hashtag Se Vira Cash, e a gente vai ter todo mundo que chegar por esse canal vai ter 20% de desconto, depois que eu falar o valor. Não pode... não pode perder, senão vai achar que o cara fala, o preço final já era esse mesmo. Espera eu apresentar e falar agora é o seguinte, hashtag Se Vira Cash. Opa, 20 então de desconto, de % de desconto. Olha, o Decolar é uma imersão aceleradora de negócios. Nós chegamos à 10ª edição com muito trabalho, muita dedicação. Estou muito feliz. Né? Vai acontecer no dia 4 e 5 de agosto, agora de 2023. É sempre sexta e sábado. Sempre. Tá? A gente tem um plano de evolução, mas não vamos abrir aqui ainda, depois eu falo dos bastidores, mas é final de semana. São 2 dias por imersão. Lá nós tratamos dos temas marketing, vendas, liderança, gestão do negócio, business plan e tantas outras coisas. Tem dinâmica nesse evento. É um evento extraordinário para empresários, diretores e gestores. Só vai tomadores de decisão, tá? Essas pessoas entram em contato com a gente através da indicação, a gente faz um 360 na empresa, né, junto numa reunião, e aí a gente entende se o cliente está ou não no momento de passar por aquela aceleração. Então é uma seleção mesmo, né, tem alguns pontos que a gente avalia na seleção, e aí o cliente sendo aprovado, a gente passa o valor do investimento tudo certinho para que ele possa participar e faz o pagamento e assim segue. Para todo evento é criado um grupo
de empresários, então cada evento vem em média 22 empresários somente, é uma determinação nossa para que a gente consiga aplicar as técnicas que a gente vai aplicar. Já cria um grupo de network. E já cria o grupo de network, e esse grupo de WhatsApp ele fica aberto e eu fico nele, por enquanto em todos, né? Não sei aonde isso vai chegar ainda, mas eu estou em todos os grupos. Então, se mesmo após a mentoria o empresário tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu ou todo o nosso staff, todo o nosso time apoia. Então, às vezes, a pessoa fala, eu tive uma dúvida lá no evento, tal, vocês falaram de alguma coisa. Nesse evento, a gente entrega as ferramentas para o cliente aplicar na empresa dele, as ferramentas para poder melhorar o resultado. Então, são 2 dias de uma imersão extraordinária, meu. Se você entrar no meu Instagram lá, no @Rodrigo Calegari Vendas, e em depoimentos, e lá em Decolar Depoimentos, meu Deus do céu, tem coisa lá que me faz chorar. Às vezes eu paro pra ver, eu me emociono. Porque... E o público ideal? Hoje, empresários que faturam acima de 50 mil reais e tem mais de 5 funcionários, contando com ele, né? Ele mais 4 pessoas, já é possível organizar seu negócio, acelerar, potencializar. Gestão de vendas, de liderança, como liderar melhor, como contratar, ferramentas para contratar a pessoa certa, marketing, posicionamento da marca, brand. Você tem que estar lá. Você tá convidado já, hein? Bora? Já tô indicado? Tá indicado. Nesse caso por mim, né? É mais desconto quando é indicado por você ou não? Tem mais desconto, claro. Não então já tem 20% de Se Vira Cash, mais o seu, vamos tentar 50%. Vai dar um negócio bom, hein? Não vai entregando muito aí não, senão você vai contra a cultura de valor da empresa, né? Mas assim, pro Se Vira Cash eu já trouxe essa condição. Eu tive que passar pra minha sócia. Ela falou, mas como é que você vai dar desconto assim? Não, Se Vira Cash é outra pegada, outra pegada. É um outro público que a gente também, claro, quer estar perto, mas convido você... toda a sua audiência para estar conosco lá. Se você é empresário, você não pode faltar nessa imersão Decolar, tá bom? Acontece sempre aqui no ABC. Independente de quando você esteja escutando esse podcast, vai ter alguma edição acontecendo. Com toda certeza. Nesse momento da gravação é a 10ª. É a 10ª. Mas não assim, pretende parar tão cedo. Não tem um número que você vai parar. A ideia é a gente tem números para bater, né? Na verdade, para superar. A gente já colocou algumas metas, é muito legal, né? A gente começou muito, assim, tímido, e o evento pegou... O que eu fiz? Eu peguei as ferramentas de aplicação das minhas consultorias e aplico na mentoria. E o que é legal? Pelo que a gente estava conversando, hoje nós temos, nos nossos atendimentos em empresa, eu falo nós, empresas diferentes, mas atuamos basicamente no mesmo ramo. Sim. E não vejo você aqui como um concorrente, acredito que você não veja. Nós somamos no mercado. E dá para conectar, hein? E a nossa missão é realmente cada vez mais atender mais empresas. E o que é legal? Nós damos uma assistência numa empresa, um atendimento numa empresa, e a dor lá é vendas. Aí a dor é liderança. A dor num outro ponto. Sim. E o que você me mostrou aqui na sua imersão é que tem todas essas possíveis dores e que realmente tem uma estatística de que acontece em diversos negócios. Nós estamos aí como médicos para ir tirando essas dores. É isso aí. E o legal é que tá tudo empacotado dentro de uma imersão. De uma imersão. Fica muito bom porque o custo, na verdade, cai bastante para quem vai investir e a entrega é extraordinária e todo o empresário fica conectado com a gente. Né? E a gente conecta negócio a negócio, negócio a negócio. É impressionante. É isso que é interessante, porque você hoje está numa empresa farmacêutica, amanhã você está numa metalúrgica, amanhã você está numa empresa do ramo cosmético, outra no ramo alimentício. E aí, quando você está atendendo um ramo alimentício, tem uma empresa que faz serralheria, que vai atender um projeto que está acontecendo lá dentro. Não, conecta e muito. Esse é o network. Até aqui já passaram mais de 140, salvo erro, na imersão só, né? Se for contar consultoria, a gente tem um número, assim, expressivo. Mas na imersão, e é muito legal que a cada imersão, a gente já está planejando a 11ª, só para você entender. E nós já estamos planejando a 15ª. A 15ª já está sendo planejada agora. Inclusive a Cibele, que é a nossa coordenadora de eventos, já está coordenando. Então, assim... A gente já tem programação para os eventos futuros. Legal, fantástico. E é sempre trazendo novidade, coisas novas, conversas novas. É muito bacana. Tem reincidência. Participou da edição 3, você pode participar da 10ª que vai aprender coisa nova. A gente tem algo impressionante. Eu tenho um empresário que ele veio em 3 edições. E ele tem um depoimento, ele dá o depoimento, ele fala assim... porque nós estamos a cada dia em um momento, né? Nós não estamos todo dia no mesmo momento. E as dores que a gente sente hoje... É isso aí, as dores que a gente sente hoje não é as mesmas de amanhã. Fantástico. Então, cada dia o mercado atualiza. Então, como a gente inova muito, muito...
Muito, muito. E ele fala, é incrível. Ele fala no depoimento dele, e é incrível. Porque vim na primeira e descobri que a nona não teve nada a ver com a quarta que eu vim. Então... Bacana, legal, legal. Falando de empresa, tem os nossos parceiros aqui. Falamos também de funis, de prospecção. Aqui é uma prospecção. Olha que legal, caiu na hora certa aqui. Caraca! Eu não sei se o Thiago que forçou aí, mas caiu na hora certa. Vamos trabalhar com estatística. Então, anuncia aqui qual que é o objetivo. Canal de visibilidade. E aqui nós estamos, ao longo do tempo, a cada programa, nós estamos segmentando o público que nos acompanha. Então, normalmente, os públicos no começo são públicos diversos. Conforme vai se passando os episódios, vai ficando, vem um monte de público e vai ficando quem realmente se interessa por essas temáticas. Sim. Então, é um público segmentado que nos acompanha. E o que é interessante também, Rodrigo? O pessoal pergunta, procura, a gente manda orçamento também para vir fazer uma parceria. São empresas idôneas, são empresas sérias, são empresas que têm alinhamento. Sim. Nós também fazemos uma entrevista com a empresa para que ela possa estar aqui. Se for uma empresa que eu não acredito no produto daquela empresa, não acredito que ela vai fazer alguma diferença no mercado, com seus princípios, né? Provavelmente não vai estar aqui, porque eu não sou focado no valor que essa empresa vai contribuir, mas no propósito dessa empresa, na missão dessa empresa. Isso que é o legal. E assim, hoje o YouTube é um canal importantíssimo. Sim. Porque não fica velho o conteúdo. É isso aí. A temática tá sempre ali. É verdade. Então, o tema que nós fizemos lá no primeiro episódio, ele serviu para quem nos acompanha naquele momento e tá servindo para quem tá pesquisando agora lá no YouTube. Top. E tá buscando aquele primeiro tema. No Story, no Instagram, se a gente não salva nos destaques, dura 24 horas. Quem viu. Quem acompanhou, acompanhou. Aqui não, fica perpetuando pelo tempo. Sua rede social, você já falou? @Rodrigo Calegari Vendas, Calegari com 2 L's. Vou colocar aqui também certinho. Rodrigo Calegari Vendas, vai me achar em todos os lugares. No TikTok, no Instagram, no Facebook, o mesmo endereço, né? No YouTube, estamos lá também. Bacana, fantástico. No SeViraCast, também em todas as redes. E a Iber Teodoro, colocou A, tem um monte lá ainda no Instagram. Colocou U, já segmentou. Colocou Y, vai aparecer eu e meu irmão. Na verdade, parece 4 ao Weaver. Dá até pra 25% tá aqui fazendo esse programa, então tá muito fácil de encontrar. Não chega a encher uma tela quando você coloca o Y. Que bacana. Tá? Então tá muito fácil. Mais alguma coisa? Uma dica, hein? Vai lá na empresa lá que vende a comida japonesa. Fala com o dono e já chama ele pra fazer um merchan aqui, porque aqui arrebenta, hein? Essa visibilidade é interessante mesmo. Fantástico. Quer deixar um recado final? Recado final acredite na venda, vendedor. Para de mimimi. Vai trabalhar. Que trabalhar é bom pra caramba. Nós tem que deixar aqui já uma segunda edição pra gente aprofundar mais em vendas. Boa. Ou até mesmo liderança. Que é um tema que a gente fala bastante nas empresas e que tem muita aderência com o público. Marca um número aí, o número que você falar que eu volto, eu tô dentro. É isso aí, Rodrigão. Tamo junto. Meu irmão, Deus que te abençoe. Amém. Te faça prosperar. Satisfação. Foi um prazer estar com você. Aqui, também agradeço. Acho que bater aqui vai ficar melhor, ó. Pronto. Caramba, foi meio estranho o negócio aqui, hein? Não, mas é que eu não aviso. Tem que ser na espontaneidade. Se vira. É isso aí. Não é isso? É isso aí. O dilema, se vira. Isso aí. O que a gente acredita aqui no programa e é o meu DNA também. Independente de onde você queira chegar, alguma coisa você consegue se virar e fazer agora. É, isso aí, é verdade. Tem coisas pra fazer agora, senão você não vai chegar. Você ficar só analisando a vida dos outros acontecendo e na sua não tendo alguma ação, dificilmente chega em algum lugar. Eu acho que o recado é se vira, mano. Se vira. Tamo junto. Mais uma. Sucesso pra nós. Deus te abençoe. Abraço.